Olá, aluno e aluna do 8º ano. Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre a reportagem. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que eu acredito que vocês devam estar me perguntando é: qual é a diferença de reportagem e notícia? A reportagem, ela é um texto mais longo. Se a notícia apresenta as informações de maneira objetiva, a reportagem vai buscar aprofundar nesses acontecimentos, né, sobre um determinado tópico. Nós vamos observar que a reportagem, ela vai trazer esses temas específicos, né, mostrando essas situações e acontecimentos a partir da observação direta dos fatos. Por isso nós vamos falar que a reportagem, ela é a atividade, é o produto, é a atividade do repórter. Bom, nós vamos observar que as reportagens, elas podem, né, ser produzidas para a televisão, para os jornais, para as revistas, para os portais de internet. E, como eu disse, a principal diferença entre reportagem e notícia é justamente essa questão, né, do conteúdo, extensão e profundidade. Se a notícia descreve esse acontecimento, né, de modo geral, às vezes chega a falar um pouco sobre os efeitos e as consequências, a reportagem é uma sequência investigativa, né? A reportagem, ela vai buscar apurar não só as origens daquele fato, como também as razões e os efeitos. A reportagem vai buscar esgotar aquele fato. Observamos que a reportagem, ela pode ter uma linguagem mais subjetiva. Se a notícia é objetiva, se atém ao o que, quem, como, quando, porquê e como, ficando bem presa a esse aspecto, a reportagem não, ela tem uma flexibilidade. Como nós dissemos, a reportagem pode ter essa perspectiva mais pessoal. Ou seja, se o repórter vai investigar, né, um escândalo político ou financeiro, essa escrita vai ser mais objetiva. Ele vai se ater aos fatos apresentados, sem apresentar juízos pessoais. No entanto, se ele vai fazer uma reportagem sobre um país, né, as características desse país, o povo desse país, ou sobre uma cidade, ele pode apresentar né, uma linguagem mais pessoal, ok? Nós vamos observar que as reportagens, elas não têm ali uma estrutura fixa, tá? Nós vamos encontrar, sim, né, ali na introdução, né, essa temática de maneira que a gente possa, né, ter uma visão desse tema abordado, mas essa estrutura ela não é fixa, tá? Então, além disso, nós vamos observar que a reportagem vai apresentar imagens. Observamos que em jornais e revistas, essas imagens, elas podem aparecer num segundo plano, complementando ou ilustrando aquela informação, já que nesses contextos de circulação vai prevalecer a escrita. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma página e de uma revista. Podemos observar o texto escrito, ok? E nós vamos também ver, né, ilustrações, tem aí a ilustração, né, de como são as ciclovias em alguns lugares do mundo e também tem ilustração de pessoas caminhando aí de bicicletas em ciclovias, né? Então nós estamos vendo ali as imagens ilustrando
complementando esse texto escrito. Olha, as reportagens também vão usar outros tipos de imagens, como gráficos, né, tabelas, infográficos, fotos, tudo isso para complementar esse texto. Como eu disse, dependendo, né, dessa circulação, para quem é destinado, né, aquele texto, a reportagem, nós vamos ter uma linguagem mais culta. Normalmente, quando eu tenho aí revistas, jornais de grande circulação, esse texto vai estar, né, bem voltado para a norma culta. No entanto, às vezes nós temos ali revistas destinadas para jovens. E aí esse texto ele pode, né, se apresentar mais informal. Tudo vai depender desse público. Como nós vamos observar, né, é aquilo que eu disse, essa linguagem, né, da reportagem também vai se preocupar com as vozes, ou seja, as pessoas envolvidas naquela investigação. Então, normalmente, nós vamos observar que reportagens podem apresentar o discurso direto. Vai aparecer ali, entre aspas, a fala de uma pessoa envolvida, tá? Para trazer essas vozes para a reportagem. Ou seja, as pessoas envolvidas ali naquela questão central. Como nós estamos falando em reportagem, eu trouxe uma reportagem sobre o hip hop. Essa reportagem, ela está numa revista eletrônica e vai falar aí sobre o hip hop. Olha, como eu disse, a reportagem ela é um texto mais longo. Então aqui eu trouxe alguns fragmentos para que a gente possa observar essa estrutura. Mas se vocês quiserem ler toda a reportagem, vocês terão acesso pelo link aí da nossa apresentação. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui a questão só para que vocês vejam a estrutura. Então, a gente tem aqueles elementos que a notícia também tem, como, né, o título, que vem com letras maiores, né, e diferentes, e o corpo, né, da notícia, a presença de imagens, tudo isso aí compõe, né, a reportagem. Essa reportagem que nós vamos ler sobre o hip hop é um dossiê, né? Aí vocês vão perguntar, professora, o que é dossiê? Olha, dossiê é uma série de documentos, né, que tratam de um determinado assunto, né? E aí eles vão revelar sobre a vida de uma pessoa ou mais indivíduo, de um país, de uma instituição. Então tem aí o mesmo tema. Então aqui, esse dossiê Brasil Negro, nós vamos encontrar, né, vários textos, artigos, reportagens, poemas, falando sobre essas ações afirmativas e políticas de afirmação do negro no Brasil. Vamos à reportagem. Olha, o título da reportagem é Hip Hop fala contra o racismo e a desigualdade social. Eu vou ler uma parte e os outros nós vamos explicando, ok? Muitas das manifestações culturais brasileiras são identificadas com a população negra. O samba, o caboclinho, o maracatu, movimento mangabite, capoeira e muitas outras são lembradas como parte da grande contribuição dos negros para a cultura nacional. Dentro dessa diversidade, o movimento hip hop tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil e atraído muitos jovens, especialmente aqueles que moram nas periferias. Olha, nós temos aí a introdução. Bem, continuemos. Não é nada fácil entender o hip hop, que veio da periferia
nova-iorquina para o Brasil no final da década de 80, 1980, via indústria fonográfica, ou seja, né, as gravadoras de disco. É um movimento com várias tendências internas, mas que se pauta pela denúncia da exclusão social e pela discussão de questões relativas à história e à identidade dos negros. Bom, nós vimos aí, né, essa apresentação dessa reportagem e depois nós vamos ver que a reportagem vai trazer outros aspectos aprofundando sobre o hip hop. E aí vai falar, por exemplo, que o hip hop é formado de 3 elementos: o rap, que é a música, o break, que é a dança, o grafite, que é o desenho. E que aqui no Brasil, né, o hip hop vai sofrer influências. Vamos ver quais? Olha que interessante. A reportagem mostra que no Brasil o hip hop ele é um pouquinho diferente. Por quê? Ele vai, né, aqui, lembra aquilo que eu falei sobre a subjetividade? O repórter aqui vai falar o seguinte: no Brasil, o hip hop é um movimento muito mais crítico e politizado que o norte-americano, né? Porque tem essa questão dessas ações afirmativas, essa denúncia, falar da realidade social. E ele começa a fazer algumas comparações. E aí ele fala assim, olha, por exemplo, o break dance, né, que é um dos elementos ali da dança de rua, sofre influência da capoeira. A capoeira é nacional. E se vocês, daqui a pouco nós vamos ver, que nós estamos vendo aí um jovem aí num passo de capoeira. Daqui a pouco nós vamos ver uma imagem de um rapaz dançando o break e vocês vão ver que o gesto é parecidíssimo. Ah, quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Lembra que eu falei sobre aquela questão do discurso direto, que são as vozes? Olha, aqui nós temos esse exemplo. Quando ele traz as aspas, olha lá, o break, por exemplo, tem semelhança com a capoeira, olha o que o repórter mostra, afirma Magro, ou seja, é uma das pessoas que foram entrevistadas para aquela reportagem falando sobre o hip hop. E aí nós continuamos, olha, ele está mostrando aí as semelhanças, as diferenças, e aí ele vai falar, ó, o rap vai trazer um pouquinho de samba. A gente já viu que o break é parecido com a capoeira. O nosso grafite tem cores mais vivas, né? E aí ele vai mostrando aí esses aspectos. Aqui, nessa reportagem, como a gente viu a questão das imagens, essa reportagem traz um grafite aí da cidade de Campinas. Vocês podem até observar que ela está ali, tipo, parece que tem um toldo, né? E esse grafite foi feito aí nesse espaço, né? Na rua, esse espaço de circulação. Bem, aqui nós temos uma outra situação daquilo das vozes, né? Olha, aí vem assim, na opinião da rapper Verônica, e aí a gente vai ver ela falando sobre a experiência dela. Olha, depois que eu comecei a ser militante, percebi, né? E aqui, como a fala dela era muito grande, eu cortei uma partezinha, é porque ela percebeu que eu posso lutar para melhorar. Agora eu sei que eu tenho muitos direitos e que devo lutar por eles. Tá vendo? Isso aqui é a fala da Verônica, são essas vozes. Aqui continua a fala da Verônica e quando termina, olha, há aspas terminando a fala dela. Nós vamos observar nessa reportagem, ela vai terminar da seguinte maneira, que vai falar, né, que no Brasil, né, o hip hop, ele tem essa expressão aí, vai lutar contra a discriminação racial e a desigualdade social e que o movimento promove muitas oficinas, né, informando as pessoas sobre esses aspectos aí e incentivando aí a luta, né, essa questão de buscar
os direitos. E vem uma frase, né, de um outro artista, o Chico Science, falando, né, às vezes eu, né, para me organizar, eu me organizando posso desorganizar. É aquela situação que a Verônica também fala, ó, eu busco informação, eu busco os meus direitos. Bom, meninos, meninas, nós tratamos de alguns aspectos aqui que seria interessante a gente detalhar rapidinho. Então vamos lá. Olha, então, o hip hop, como vocês viram ali na reportagem, ele vai surgir sim na década de 70, em Nova York, né, nas comunidades ali, né, jamaicanos, latinos, os afro-americanos. Ele tem ali um líder, o Afrika Bambaataa, que é o criador aí do movimento. Nós já vimos os elementos, né, do hip hop. E dentro dos elementos do hip hop nós temos o rap, que significa ritmo e poesia, que foi originado lá na Jamaica. Olha que legal, gente. Nós tínhamos essa pessoa, né, que ficava no carro de som e discursava, né, falava sobre os problemas sociais e políticos ali do povo. Olha, então aquela questão ali da denúncia, reivindicar os direitos. Legal essa origem do rap. Bom, e aqui no Brasil, gente, nós temos aí, né, os Racionais MCs, o maior grupo, né, de rapper aí do Brasil, né, formado pelo Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e o KLJ, né. Esse grupo foi fundado aí em 1988, e aquilo que nós já vimos, né, falando sobre, denunciando a questão do racismo, preconceito, né, falando dessas situações difíceis de muitas pessoas. Bom, o breakdance, lembra que eu falei com vocês? Olha, eu vou mostrar uma imagem de um rapaz dançando breakdance que parece com a capoeira? Olha, parece, não parece? Então, o breakdance, ele surge lá em 29, e é uma coisa engraçada, gente. Nós temos os artistas, eles estão desempregados devido a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, e eles começam a se apresentar na rua buscando mesmo essa subsistência, né? Então surge aí a questão da dança de rua. O grafite, olha que legal, o grafite ele servia mesmo para demarcar becos, ruas, né, trens, das grandes metrópoles, marcando mesmo a questão ali, né, desse território. E depois, gente, passou a ser esses belíssimos painéis, né, essas obras de arte. Bom, aqui podemos observar mais um pouquinho, né, sobre o grafite aqui. E como eu havia mostrado, vocês podem até observar que aqui parece que tem uma pracinha, né, e ali tem as casas e tal. Então a gente vê o colorido, né, a beleza aí do grafite. Bem, meninos e meninas, olha, para preparar essa aula, eu usei aí o livro Produção de Texto, né, Interlocução e Gêneros. Lembram que eu falei com vocês? Se você quiser ler essa reportagem na íntegra, olha, aqui vai o endereço, né, da revista, a revista Consciência, o dossiê aí sobre o hip hop. Vocês podem, né, acessar esse link e ler a reportagem aí na íntegra. E quando eu tratei daqueles conceitos dos elementos do hip hop, eu recorri aí ao site do Info Escola. Bem, alunos, eu espero que vocês tenham uma boa semana e eu aguardo vocês no próximo encontro.